Fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos passar com notícias muito importantes que o Jorge Jesus no Corinthians e também o Pogba. Antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos, vou pedindo que você já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas, fechou? Bora direto para as notícias e fiquem atentos que hoje as informações são de últimas horas e importantes notícias que vocês precisam estar sabendo. Bora para as informações. Bom, recentemente o Corinthians estava atrás de um treinador após a saída do Ramon Dias. Dois nomes estavam sendo muito especulados e que o Corinthians já estaria conversando para poder anunciar. Primeiro, o Corinthians queria o Dorival Júnior pela situação do treinador estar pedindo um salário super alto e também um contrato muito grande. Notícias que vem saindo é que ele acabou dando um pé na bunda do Corinthians e não vai estar fechando com no caso, Corinthians. As informações que saem é que o Corinthians está tendo uma grande dificuldade em estar contratando o treinador, muito pela base salarial e também o tipo de contrato que ele quer com o Corinthians. Ele quer um trabalho muito duradouro e também um contrato muito grande, muito estendido. Segundo as informações que saem também é que o Corinthians estaria com a segunda opção, que era contratar então o Tite. Notícias que vem saindo é que também o Tite estaria dizendo um não para o Corinthians. E aí o Corinthians ficaria com um problema muito grande em estar contratando o técnico. Só que agora, de última hora, surgiu um novo nome e também uma contratação de um treinador que pode estar pintando no Corinthians. Isso mesmo, não vai ser o Tite e muito menos o Dorival. Quem pode estar chegando no Corinthians seria nada menos e nada mais do que o Jorge Jesus. Recentemente ele estava sendo especulado pela seleção brasileira e tudo mais, só que agora o Ancelotti, com a fase muito ruim no Real Madrid e com os bons olhos, de treinar a seleção brasileira, a seleção já deixou de lado o Jorge Jesus. Ele tem um contrato com o Al Hilal que vai até o meio do ano e agora ele poderia estar assinando então, no caso, um pré-contrato para qualquer equipe. Notícias que saem é que o Corinthians estaria especulando o treinador e que com um salário que poderia sim ser aumentado, mas com um grande nome no Corinthians, seria, mas então, no caso, benéfico e obviamente também muito mais fácil para o Corinthians estar contratando. Segundo as informações que saem, é que o Ancelotti vai ficar no Real Madrid mais um pouco e vai ir para a seleção e o Corinthians estaria interessado na contratação do Jorge Jesus, que ficaria livre e não tem acerto com nenhuma equipe. O Corinthians precisa urgentemente contratar um treinador e então o Corinthians passaria a estar conversando com o treinador e vendo todas as situações para ser então contratado e em breve ser treinador do Corinthians. Infelizmente, o Dorival quer um salário super alto e o Corinthians não quer pagar para ele, que teve um mau trabalho dentro da seleção brasileira. E o Tite, o Corinthians tentou conversar para ser a segunda opção e o Tite novamente deu um não para o Corinthians. Com todas essas, então, notícias tristes que o Corinthians conseguiu obter um feedback muito ruim dos dois treinadores, o Corinthians estaria sim conversando com o Jorge Jesus para poder estar contratando o treinador. Vale ressaltar que o contrato dele com o Al Hilal está muito perto de acabar e ele poderia sim acertar a sua saída com o Al Hilal e estar vindo para, no caso, o time do Corinthians. O Corinthians precisa anunciar um técnico muito rápido, porque tem aí, essa semana que entra agora, já tem a Sul-Americana, onde o Corinthians está com um futebol muito ruim e precisa de um novo treinador para arrumar então o Corinthians nesse campeonato. Tem um campeonato brasileiro e logo vai ter as fases decisivas da Copa do Brasil. Vale ressaltar que aqui no futebol brasileiro e também na América do Sul, o Jorge Jesus fez aquele grande trabalho no Flamengo, comandando a equipe, sendo campeão brasileiro e também campeão da Libertadores e também as Recopas. Então, o Jorge Jesus é uma nova opção para o Corinthians. O Corinthians está muito mal com o Dorival e também com o Tite, que recebeu um não. E aí o Corinthians precisa sim de novos nomes para ser então viabilizado e obviamente o Corinthians ir atrás e contratar. O Jorge Jesus vai ficar livre e o Corinthians está sim especulando e conversando com o treinador para poder possivelmente ter uma contratação. Então vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham da contratação aí, que seria do Jorge Jesus, que não estava nem sendo especulado e agora realmente virou uma terceira opção e uma das melhores opções dentro do Corinthians, fechou? Agora a gente vai passar com uma notícia muito importante que teve aí também uma reviravolta no caso e o Corinthians pode estar anunciando um grande jogador. Bom, todos nós sabemos que o Corinthians precisa não contratar apenas um treinador e sim grandes jogadores. O Corinthians precisa de um zagueiro, de um lateral, um meio-campista e no mínimo mais um atacante. Então o Corinthians está no mercado buscando novas alternativas e notícias que vem saindo é que o Corinthians estaria de volta conversando com o Pogba. Isso mesmo. Recentemente o Corinthians estava muito perto de anunciar o jogador. Infelizmente ele estava no doping e acabou agora saindo. E notícias que saem é que ele quer vir para o Corinthians. Recentemente ele deu
No caso, uma fala em o seu Instagram ali que deixou todos surpresos. Ele diz com essas palavras: eu jogaria até de graça no Corinthians jogando ao lado do Depay. Então o Depay poderia também ajudar o Timão a fazer essa contratação e fazer a cabeça do jogador para vir para o futebol brasileiro. Vale ressaltar que o Corinthians quase contratou o jogador, agora está voltando com notícias e também, obviamente, com falas com no caso, o jogador e também com o staff do atleta para poder contratar o meio-campista. Vale ressaltar que o Pogba atualmente tem de 31 a 32 anos, é um meio-campista de uma ótima qualidade, dispensa comentário. Quando ele estava atuando, ele jogou muito. Vale ressaltar que recentemente também, com seu preparador físico, desde quando ele não atuou mais como jogador, ele estava treinando, tem um bom porte físico e, obviamente, a qualidade do atleta é de dispensar comentário. Ele já foi campeão da Copa do Mundo, também já jogou por grandes clubes como o Manchester United, também jogou ali na Juventus, ganhando diversos campeonatos italianos e assim por diante. Vale ressaltar que naquela Naquela Copa, ele foi um jogador extraordinário, foi um dos melhores jogadores dentro da competição da Copa do Mundo e, obviamente, mereceu muito aí ser campeão com a França. Então, o Corinthians quer contratar novos jogadores, o técnico que chegar vai precisar de novos jogadores e aí vai pedir, né, contratações, e o Corinthians já está estudando essa possibilidade para anunciar nada menos e nada mais do que o Pogba. Enfim, o Corinthians está aí dentro do mercado muito ativo, até porque agora o Corinthians se encontra em uma fase não muito boa, mesmo ganhando ali contra o Sport, né, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, precisa, obviamente, muito rápido de um treinador, e agora, com essa chegada aí de um treinador, jogadores também vão chegar. Então, Jorge Jesus pode ser a terceira opção do Corinthians agora, depois de duas tentativas de dois técnicos diferentes, e contratando o Jorge Jesus, vai ter grandes contratações de jogadores e o Corinthians vai reforçar ainda mais o seu meio-campo, suas laterais, a zaga e até mesmo o ataque. Então vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que a terceira opção do Jorge Jesus seria melhor para o Corinthians? O Pogba poderia estar chegando e ajudando muito esse clube do Corinthians aí, que está em um momento um pouco ruim, juntamente, né, com o novo reforço de um técnico? Deixa aí embaixo nos comentários. O vídeo hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!